Nós vamos ler lá em Hebreus, capítulo 2, do 1 até o 3. Amém. Amém? Achou? Glória a Deus. Capítulo 2. Aqui tem como a grande salvação. Por isso, devemos prestar atenção nas verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é a verdadeira. E aqueles que não a seguirem nem foram obedientes a ela receberão castigos que merecem. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezamos uma salvação tão grande? E até aí. Aqui em Hebreus fala, né, isso aqui é uma advertência que Deus nos dá sobre estarmos na igreja, assim que nem nós estamos agora, que nós devemos prestar atenção na palavra, nos louvores, porque até através do louvor Deus fala com a gente. Como nós devemos ser gratos e ter sempre atenção à palavra, à mensagem do Senhor, porque o sacrifício que Ele fez por nós para nos salvar é uma grande salvação, é algo estrondoso, é algo grandioso que Jesus fez por nós. Então Ele nos adverte que nós devemos, enquanto nós estamos congregando, como estamos agora nesse instante na igreja, devemos prestar atenção na mensagem e ter sempre assim, levar a mente a trabalhar. E se não entender o que o pastor, o ministrante está falando, vai na palavra em casa, vai ler a palavra junto com o ministrante. Muitas vezes a gente lê junto, mas não entende, daí vamos esperar a explicação do ministrante. E muitas vezes a gente não pega bem, então chega em casa e estuda a palavra e vê o que realmente Deus quer nos passar com a mensagem da noite. Como hoje, isso aqui é uma advertência que Ele nos dá, para que nós prestamos atenção na palavra dEle, porque nós devemos aproveitar este momento que nós trabalhamos assim, para Deus, das 7 às 9, esse momento nós temos que estar assim presente, nos doando total em ouvidos e olhos, para que nós possamos absorver tudo o que nós recebemos aqui nesse instante, nessa hora. Porque Jesus está aqui. Porque quando nós cantamos louvores, nós clamamos a presença dEle. É através dos louvores que abre-se os céus que Deus se torna presente neste lugar. Eu creio que Ele está aqui. Porque quando nós oramos, a gente sente a presença dEle entrando porta dentro. E quando nós convidamos Ele para que Ele venha, o Espírito Santo venha, traga toda a sua comitiva, Ele traz todos os anjos, né? Para que que ocupe lugares, para que distribua bênçãos, para que distribua curas. Então, nós devemos aproveitar este momento. Deixar nossos problemas lá fora da porta, que depois a gente resolve, e nos abdicar e escutar a palavra. Então, Deus nos diz, através da palavra, que devemos ter obediência à palavra do Senhor e saber escutar e também
levar ao nosso coração o que nos interessa, para o nosso bem, porque se nós estamos bem, nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Que servir ao Senhor não é só vir na igreja no sábado e domingo, folhear a Bíblia e cantar louvores junto com o levita lá em cima e deu, estou servindo a Deus. Não, servir a Deus é escutar a palavra e pôr em prática o que nós escutamos, porque tudo que nós escutamos nós temos que levar para a nossa casa e colocar em prática. Nós aprendemos, muitas ministrações do pastor, nós devemos aprender as coisas, como nós devemos agir perante Deus, nós devemos ter obediência à palavra, cantar louvor, nós temos que saber orar. Quando a gente não sabe orar, e também não é assim, entrou na igreja hoje, no sábado, no domingo já é convertido, e já sabe orar, e já sabe cantar, e já sabe a palavra. Não, Deus vai agindo conforme a gente está indo na igreja. É degrau a degrau, Deus vai nos colocando na presença dele, nos envolvendo com o amor dele, nos envolvendo com a palavra dele, e ele aos pouquinhos, ele vai limpando o que é desnecessário para os olhos e ouvidos dele, porque nós somos seres humanos, nós somos cheios de pecado, e quando nós viemos para ele, nós viemos todo caducando, né? E Deus vem nos moldar para nós sermos perfeitos para ele. Porque quando ele colocou o filho dele aqui no mundo para se sacrificar por nós, o filho dele era perfeito. E ele se tornou homem para que nós possamos ter a nossa perfeição agora perante Deus. Então, por isso que nós devemos reverência à palavra do Senhor. Quando o pastor disse assim, vamos ler a palavra, vamos levantar, vamos folhear. Se não achou, pastor, só um momentinho, eu não achei ainda, ele vai esperar para que nós possamos acompanhar a leitura junto para nós aprendermos. A igreja é que nem uma sala de aula, a gente passa a lição aqui. E o tema é meditar em casa, é chegar em casa e quando tiver um tempo, folhear a Bíblia e ler o que o pastor falou lá, se condiz com o que está escrito na Bíblia. Isso é aprender, nós temos que aprender a nos apresentar para Deus. Que nós não chegamos assim de qualquer jeito, porque Deus é o Rei, excelência, nós devemos reverência, nós devemos nos prostrar para Ele, porque Ele é o nosso Rei. Então nós devemos estar sempre assim, tudo em perfeita ordem. E quando nós vamos orar ao Senhor, nós devemos nos ajoelhar. Quando a palavra do Senhor diz assim, se tu queres que eu escute o teu clamor, a tua petição, entra no teu quarto e fecha a porta. Por que isso? Porque ali tu te envolve com o Senhor, aí não vai ter barulho, não vai ter intervenção de nada, tu vai estar lá, tu e o Senhor. Vai lá, se ajoelha, pede o que tu tens para pedir. Primeiramente, exalte o Senhor, porque o Senhor é o Deus que está lá no céu, Criador de tudo e de todos. Nós devemos exaltar o Todo-Poderoso para que Ele venha até nós. Mande um anjo para escutar nossas petições, nosso choradeiro, porque geralmente nós vamos aos pés do Senhor para chorar. Muitas vezes a gente nem lembra de agradecer, que nem o meu pastor sempre fala aqui que quando a gente ora pela manhã, todas as manhãs a gente consagra, eu levanto de manhã, vou ao banheiro, venho, me unjo e consagro a minha vida ao Senhor. Se o dia que eu não faço isso, eu fico toda errada. Eu não consigo fazer nada durante o dia e daí me elevo para outras coisas e daí não sai nada, porque é como, não digo ritual. Ritual, isso é outra coisa. Mas a gente deve levantar de manhã, ungir as suas mãos, ungir a sua cabeça,
se prostrar e dizer: Senhor, obrigada pelo meu descanso. Eu faço assim. Obrigada pelo meu descanso, porque eu dormi bem. Obrigada pelo mais um dia que tu estás me concedendo. Tomara que eu vá até o fim do dia. Peço a Deus que me proteja, que me livre do mal do dia, que proteja meus filhos, onde eles estão no trabalho. Proteja meu esposo, meu lar. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que eu estou vindo, e tudo que eu fizer hoje, eu dedico, eu dou para Ti tudo que eu fizer durante o meu dia, que é meu trabalho dentro de casa, é minhas coisas. E isso aí é algo que eu aprendi através da palavra. Não é que o pastor disse: tu tem que fazer isso, isso, aquilo. Não, é pela palavra que a gente aprende. Ele vem aqui, lê a palavra, passa a mensagem. Às vezes, muitas vezes é bem dura a mensagem que ele passa, mas não é para pessoa a pessoa, é para a igreja. Quando Deus manda dizer alguma coisa dentro da palavra, nós temos que ouvir. Às vezes sai meio torto, mas deixa entrar e deixa fluir para a gente aprender. Depois que tu aprendeu, vai descer ao teu coração. Daí Deus vai ver, vai sondar e vai saber se tu realmente entendeu o que Ele quis te passar. Porque Deus nos ensina todos os dias. Cada frasezinha, cada versículo é algo para nós. Porque isso aqui é testemunho de pessoas que viveram lá na época que quando Deus falava com as pessoas, Ele estrondava os céus e dizia, chamava por Moisés: faça isso, faça aquilo. Abraão falava com a voz, vinha dos céus. E muitas vezes nós recebemos mensagens de Deus através de anjos. Não digo anjos de asas que vêm do céu, anjos que Ele coloca na nossa vida. Que nem o pastor, ele é o anjo da igreja. Ele vem aqui, fala o que Deus coloca no coração dele, através da palavra. Ele ora, ele estuda, então é a palavra que Deus quer que ele mande para nós. Então, ele é o anjo da igreja. Então, nós devemos escutar a palavra do pastor quando ele está aqui. Não, como isso aqui é uma advertência, para nós ser salvos, para nós saber realmente o que é escutar a palavra na igreja, não devemos ter celular, não devemos estar conversando quando o pastor está ministrando. Quer falar de coisa sobre a palavra, espere ele terminar e daí vão lá e falam: olha isso, aquilo, aquele outro. Aí a gente conversa, mas não interage quando o pastor está falando. Às vezes ele sai do foco. Que o Espírito Santo de Deus é santo. E quando ele está falando através da boca do pastor, não deve ter interrupções, nem barulho, nem algo que ele está fazendo aqui, algum chama aqui, outro chama lá. Não. Vamos escutar a palavra do Senhor, porque através da palavra nós vamos aprender a caminhar com o Senhor e nós vamos receber a nossa salvação. E eu quero escrever umas coisinhas aqui. E daí assim, e quando nós viemos na igreja, que nós escutamos a palavra, nós temos que aprender ali naquele momento e levar alguma coisa para a nossa casa. Levar no nosso coração algo que nós aprendemos no ouvir e levarmos para casa nossas bênçãos. Porque que nem lá na mãe. A minha irmã vem aqui, ela escuta, ela chega lá, muitas vezes a mãe escuta. Outras vezes ela diz: eu não quero escutar porque eu sou católica. Mas aí não tem nada a ver. O Deus católico, o Deus do Evangelho, é o mesmo Deus. Só que ela tem vontade de falar o que ela recebeu aqui, chegar lá e explicar para a mãe o que ela recebeu, o que ela sentiu.
porque ela está se convertendo. Como a palavra mesmo diz, a gente não se converte de um dia para o outro. Converter-se é mudar degradadamente todos os dias, caminhando para a perfeição. Por isso se diz converter-se é mudando de dentro para fora, mudando os seus hábitos, né? Como eu estava falando antes, ela tem vontade de chegar lá e falar tudo que ela ouve aqui. E daí ela não consegue. E é isso que nós devemos fazer, escutar aqui, aprender aqui e levar para nossa casa. A não ser que chegue em casa e ninguém quer escutar. A mesma coisa acontece comigo. Daí nós devemos levar algo de bom para a nossa casa, ao nosso coração. É por isso que digo que o católico, o crente, o que for, um não aceita uma parte de um, uma parte do outro. Mas o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. O Jesus que fez sacrifício para os católicos é o mesmo que fez por nós. Mas nem todo mundo pensa assim. Mas é falta de conhecimento da palavra. Porque o Senhor mesmo diz, ó, a palavra do cristão é para todos. É para todos, porque o Evangelho de Jesus é para toda a humanidade, católico, espírita e não sei mais quem lá que existe. É para todo mundo o Evangelho de Jesus, porque o Jesus que morreu na cruz foi o mesmo Jesus para todas as religiões. Então, eu acho que é isso que nós devemos assim, aprender com a palavra e levar para a nossa casa as bênçãos que nós recebemos do Senhor. Meu filho, mas no meio. Há muitos azarados. Ele perguntou muito, se Jesus foi mãe. Tinha coisa boa da igreja que ele não estava fazendo palmo, não. Ele estava fazendo, cantando. Aí, por que eu não fui ver até que voltou para casa? Eu disse, mas só chegar por ele. Tá, então, para nós termos essa grande salvação, nós devemos ouvir a palavra do Senhor, para que nós aprendamos mais e mais a pessoa do Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, por meio de sinais, de poder, de maravilhas, nós devemos confirmar dentro da palavra o testemunho deles. E de acordo com a sua vontade, Deus distribui os seus dons do Espírito Santo. Daí, como nós já estamos na igreja, nos convertendo diariamente, lendo a palavra, obedecendo a palavra do Senhor, aí o Senhor vai começar a distribuir dons para cada um, porque se nós somos escolhidos do Senhor, Ele vai dar algo para cada um fazer para a obra dEle, para o reino dEle. Ele vai ensinar um a cantar, vai ensinar o outro a ensinar, vai ensinar o outro lá a evangelizar. São dons que o Senhor distribui ao povo dEle. E isso nós ganhamos através da palavra e da oração. Devemos orar sempre ao Senhor, pedir a Ele que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria quando nós estamos lendo a palavra, que Ele nos ensina. E o Senhor fala com a gente. Quem tivesse um maná em casa, ali é a coisa mais incrível. A gente está folheando e está perguntando e ele está respondendo, como se tivesse uma pessoa na tua frente falando contigo assim. É a coisa mais poderosa que tem, é o maná do Senhor. E aí eu acho que essa palavra que eu trouxe essa noite, como eu estou começando a ministrar, não sei como levar mais, é o que eu entendi, o que eu posso passar para vocês é sobre isso, em Hebreus, no capítulo 2, a grande salvação, que nós devemos ter reverência à palavra do Senhor. Amém? Amém.
essa palavra no nome de Jesus.